Eu nunca gostei de outono. Toda vez que o ano se inicia, não demora muito para começar o friozinho por aqui no sul onde eu moro, né? Chega março, abril, já começa aquele friozinho que antecede o inverno. E eu confesso que eu nunca gostei desse friozinho, eu nunca gostei desses primeiros dias frios. Eu lembro que eu ia pra escola, depois pra faculdade, e sempre tinha que levar aquele casaquinho, e sair era quente, voltava era frio. E eu nunca gostei dessa sensação desse primeiro frio. E eu confesso que eu até prefiro o inverno, que é mais gelado, mais frio, que a gente tem que usar aquele casacão, cachecol, enfim, do que esse friozinho meio ameno, assim, que começa bem de mansinho no início do ano. Mas por que eu tô contando isso? Porque, primeiramente, somos mulheres. E, além de mulheres, somos o quê? Mães. Porque acredito que você que está me assistindo seja uma mãe, ou ainda vai ser, ou enfim, se você não for, manda para uma mulher que é mãe que precisa desse vídeo. E quando eu me tornei mãe, eu adentrei num mundo com tantas coisas pra ter que lidar, que às vezes eu esqueço que no fundo eu sou mulher. A gente tem que olhar para tantas coisas, para tantas áreas na nossa vida, o nosso tempo se torna tão limitado que às vezes a gente esquece que somos mulheres e que somos cíclicas. E dentro do nosso ciclo natural de todo mês, a gente tem o nosso período de primavera, verão, outono e inverno. E dentro do nosso ciclo natural, né, mensal, a gente tem as nossas fases da lua ou as nossas estações. Ou como a própria biologia diz, a gente tem a nossa fase ovulatória, folicular, lútea, não nessa mesma ordem, eu não lembro a ordem, tá? A questão é que somos cíclicas, temos fases, o nosso organismo por inteiro, não é só o nosso útero ali, os nossos óvulos, o nosso organismo por inteiro, ele reage a essa ciclicidade, a essas fases que nós mulheres temos. E eu vou dizer pra vocês que é muito fácil quando a gente não tem filho, não tem casa, não tem marido, não tem muitas coisas pra fazer, é muito fácil a gente simplesmente sentir uma TPM e ok, eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, eu tô de mau humor, me dá aqui um chocolatezinho, deixa eu ver um filme, ai, desceu minha menstruação, eu tô com cólica, deixa eu ficar deitadinha aqui, deixa eu pôr uma bolsa de água quente, me deixa eu fazer um chazinho e cuidar de mim. Tirando as vezes que a gente tem que trabalhar, né? Tem que fazer outras coisas, mas normalmente se a gente pega um final de semana ali ou quando a gente chega em casa no final do dia, a gente tem como fazer isso, quando a gente não tem filhos, né? Mas quando você se torna mãe e tem um ser totalmente dependente de você 24 horas por dia, você nem lembra de você nem lembra do seu ciclo menstrual, você nem lembra das suas fases, da sua simplicidade, porque você tá tão imersa ali naquele mundo, naquela rotina, que isso passa. Mas o ciclo existe por algum motivo, e por algum motivo somente nós mulheres temos, né? Homens não são cíclicos, eles não têm ciclo menstrual nem nada. Isso é algo nosso, da mulher. E eu acho que é tão mais fácil a gente se conectar com essas fases, nossa, é tão mais fácil quando a gente não tem filho. E eu não falo num lugar de lamentação, mas num lugar de perceber isso e dar atenção a isso. Eu sinto que na internet, se você procurar qualquer coisa sobre bebê, sobre rotina, sobre sono, sobre, enfim, a vida da criança em si, do desenvolvimento do nenê, você vai encontrar muita informação, muito material. E é claro que há um momento em que a gente precisa se dedicar a eles. A prioridade são eles, né? São os nossos pequenos, mas a gente não pode esquecer da gente. E a gente acaba esquecendo sem querer. E tá tudo bem, a gente não precisa se culpar por isso, né? E se sentir péssimas por isso. Mas eu quero lembrar você que apesar de toda a carga mental que você carrega todos os dias, que apesar de toda a rotina cansativa, de todos os dias que às vezes parecem iguais e de tudo que a gente tem que dar conta, a gente ainda assim somos mulheres, temos a nossa ciclicidade e vão ter dias sim que a gente não vai estar naquele pique, que a gente não vai estar naquela felicidade, naquela disposição e fazendo tudo do jeito que a gente consegue fazer normalmente. E a gente consegue fazer muita coisa, mas vão ter dias que a gente não vai conseguir fazer nada. E tá tudo certo.
Tá tudo certo porque a gente precisa desse outono. E por que eu iniciei falando sobre o outono e porque eu não gosto do outono? Porque no outono parece que as coisas começam a desmoronar, a perder vida, digamos assim. As folhas caem, os dias são mais nublados, começam a ficar mais frios e a gente começa a ter aquela sensação de que aquele calor do verão está indo embora. E isso acontece na nossa vida também, e não precisa acontecer de uma forma muito específica, num ciclo específico que se encerrou, ou algo na sua vida que você precisa muito limpar. Isso acontece mês a mês. Na nossa ciclicidade, a gente tem os nossos dias de outono, aqueles dias que a gente simplesmente não está tão bem, e está tudo bem. Virou meme, né, essa frase, não, estou bem, está tudo bem. E, na verdade, a gente precisa até tomar cuidado com isso, né, porque acaba que, às vezes, romantizando não estar bem, e não é esse o sentido. A questão aqui é relembrar que, apesar de mães, nós também somos mulheres. Antes de ser mãe, somos mulheres. E por mais que a gente queira dar conta de tudo, por mais que a gente dê conta de tudo, às vezes, tem vezes que a gente não dá. E tá tudo bem. Tem dias que a gente precisa se recolher da forma que dá. Se a gente não tivesse todas as nossas responsabilidades, a gente iria deitar numa cama e ficar ali quietinha, não é? Mas com filho, não dá pra fazer isso. Até dá, se você tem uma rede de apoio, enfim, tem realidades que até dá pra fazer isso, mas até dentro de um possível, né? Mas geralmente quem é mãe não tem esse privilégio de simplesmente passar um dia fazendo nada, quieta no seu canto, comendo chocolate, assistindo um filme, tomando um chazinho de camomila. Né? Quando chegar o seu dia de outono, quando chegar a sua fase ali da TPM, a sua fase que você precisa se recolher, você precisa dar uma pausa, faz do jeito que dá, faz do jeito que dá. O bebê dormiu, respira, não vai limpar a casa, não vai assistir aula, não vai ficar ali rolando feed, silencia um pouco, diminui um pouco os ruídos. Isso também atrapalha o nosso descanso, a nossa conexão com nós mesmas. Elimina os barulhos externos, dá um respiro. Nenê dormiu, a casa tá bagunçada, tem 1 trilhão de coisas para fazer, mas você não tá bem? Respira. Vive esse dia de outono, sabe? Ou se for mais de um dia, tá tudo bem. Dá um respiro, para de se cobrar tanto, para de querer ser perfeita, porque a mãe perfeita não existe. A mãe perfeita, na verdade, ela existe. A mãe perfeita é aquela que dá o seu melhor. É aquela que faz o que ela consegue fazer. Essa é a mãe perfeita, não é aquela mãe de Instagram, de Pinterest, de... Enfim, até aqui no YouTube, às vezes a gente encontra algumas mães perfeitas, né? A gente tá sempre se comparando. Isso nos leva a quê? A nada, porque cada realidade é uma realidade. A sua realidade é diferente da minha, que é diferente lá de, sei lá, de outras mulheres que eu acompanho aqui, que talvez você acompanhe também. Cada pessoa tem a sua realidade. E as pessoas mostram o quê? Elas mostram os seus momentos felizes, os seus momentos, enfim, bons, esses momentos de verão. Elas não mostram os momentos de outono, de inverno. Você precisa combinar comigo que é bem injusto você comparar os seus dias de bad com os dias lindos lá que aquela pessoa postou dessa família toda brincando no parque. Não é? Então, assim, esse vídeo eu só quis te lembrar que antes de ser mãe, você é uma mulher, que você é cíclica, que você tem todas as estações aí dentro e que vão ter dias que você vai querer chorar, que você vai querer uma pausa, que você vai olhar pra sua casa e você não vai ter disposição pra fazer as coisas que você tem que fazer. E tá tudo bem se você simplesmente der um respiro, não significa que você vai chutar o balde e não fazer mais nada e deixar a casa ficar imunda e foda-se o resto. Não, significa que você é um ser humano. Antes de tudo, né, você é humana. Não, antes de tudo, antes de tudo, você é um ser de luz. Você é uma alma criada por Deus, né? Começamos daí. E Deus te colocou aqui na Terra. Então você está humana, né? Você é uma pessoa humana. A partir daí você é uma mulher. E a partir daí você é mãe. Que você deu à luz a um ser de luz. Olha que lindo, né?
Então que hoje você possa relembrar disso e parar com essa cobrança, com essa culpa e achar que você tem que ser perfeita, que você tem que dar conta de tudo. E aí vem esses dias, eu sei como a gente pode se sentir angustiadas e tristes e se sentindo um fracasso, simplesmente porque você não está com toda a disposição do mundo para fazer o que você consegue fazer todos os dias. Então, se eu posso te dar um conselho é: respira, puxa o ar e respira. Você precisa de respiros. Respeita a sua ciclicidade, mesmo que às vezes você esqueça dela no meio de toda a correria do dia a dia. Você ainda tem os seus ciclos, ainda tem as suas estações. Então, na medida do possível, dentro da sua realidade, tente respeitar as suas mudanças de humor, as suas mudanças hormonais e tudo que está acontecendo internamente e também aqui, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Mande para alguém que precise, para uma mãe que precise escutar isso. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sou muito grata por você estar aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.